Os meus pais eram de Santa Catarina, Mafra. E daí eles compraram terra em Pato Branco em 1947. Compraram uma área de 200 alqueires de terra, puro pinhal. E derrubavam pinheiro para fazer roça. Tinha pinheiro, mais milhares de pé de árvore de pinheiro. E a terra que eles compraram tinha 3 alqueires, que era plantado mandioca e tinha uma tafona que faziam farinha. O papai apanhava os cavalos na carroça, nós ia 14 quilômetros, todo domingo de carroça na missa, né? Aí chegava na missa, saía 5 horas da manhã, né? Que levava 3 horas de carroça até na cidade de Mafra, e daí amarrava os cavalos, tirava os cavalos da carroça, né? Para não ter perigo, amarrava nas árvores, e daí assistia a missa, depois da missa vinham para casa, chegava de tarde em casa. O dia inteiro para uma missa, né? Daí o meu irmão comprou, em São Jorge aqui, comprou uma laminadora, né? Que era aqui. E daí eu estava trabalhando com meu pai na roça, né? E daí ele veio lá para eu vir trabalhar, puxar tora com o caminhão. Daí eu vim trabalhar de motorista no caminhão, um Chevrolet. São Jorge aqui não existia, existia só hotel, e aqui tinha uma firma e uma serraria ali. Não tinha 10 moradores. Meu nome é Deolinda Maria Corte, vou completar 85 anos em mês de maio, estou com 84, né? Depois do Natal que vai passar os 85. Vim para São Jorge, 60, dia 8 de fevereiro do ano 60. Então eu teria 20 anos. Eu vim para cá, já tinha casado, já tinha uma filha, que é a Maria Alice, né? Daí vim para cá. Meu esposo se chamava Albino José Corte, já tinha vindo para cá comprar terra na fazenda do São Jorge, né? Do Rux. E também ele já tinha feito roça, tinha feito uma casinha, que é lá na saída que vai para Fátima, lá onde que morava o Lauro Contini. Quando a gente veio aqui, nada tinha disso que tem hoje, né? Claro, né? Era começo do município, bem dizer, né? Tinha poucas famílias, tinha serraria dos Rupe, é uma serraria. Eu acho que essa rua que eu moro, ela existia, sim, porque era a entrada da cidade, né? Cidade, né? Do nosso município, né? Quando eu ia ali onde que... acho que é onde que tem a Casa das Tintas, por ali, que era do Marquezine, né? E ali era do falecidos pais dos avós da Marisete de Bortoli, né? Era um comércio deles, né? Eles vieram um pouquinho antes do que a gente, né? Eles tinham tipo de um hotel, coisa semelhante assim. O nome do meu marido, Marafon, mas a minha família é Faquinel. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Encantado, e depois eu vim de lá com 4 anos. E vim para Santa Catarina, nós viemos com a família, viemos de carroça, até Santa Catarina. Dali, aquela época era Concórdia, o município, hoje é Chavantina. Daí ali eu fiquei até os 18 anos. 15 anos comecei a dar aula, e daí com 18 eu casei. Daí viemos morar em Chupinzinho. Fiquemos 2 anos em Chupim, porque os pais do meu marido moravam em Chupinzinho. Foram morar. Eu casei e já vim de mudança. Daí, 2 anos, eu vim no ano 60 aqui em São Jorge. E aqui,
A gente veio e foi morar num ranchinho feito de costaneira, ali em São José, que só tinha estrada que descia para a sede. Aquele tempo que nós entramos aqui era um tempo bem pesado. E nós fomos morar lá, dava até medo, porque nós fomos morar, fizemos um ranchinho, compramos um arqueiro de terra e lá fomos morar bem na beira da estrada que ia para a sede. Cheguei em 1964. E daí, né, chegamos aqui, não tinha quase nada ali em São Jorge do Oeste, né? Não tinha praticamente hospital, né, coisa lá. E a gente se viu meio perdido ali, né? Porque eu me criei lá em Concórdia, depois em Piratuba, né? E lá nós formamos um conjunto lá, né? Eu com 13 anos já entrei na música, né? Mas depois o meu cunhado veio para cá e eu gostava de criar porco, né? Disse, ele vem para São Jorge aí porque aqui o milho se cai de graça. E eu vim para cá, né? E logo, né, encontrei, né, um carteiro ali que era o Plum Miller, né? E quem me levou lá foi o pai do Tarso Koch. E logo comecei uma pandinha em 4, né? E de repente eu chamei o tal de João França aí, né? Era bom de acordeão mesmo, né? E tocamos muito, muito, né? E de repente veio o pai deles, o Machado ali, né? E nós tocamos juntos lá em Santa Catarina, tá? E o pai deles, olha, aí tem um trombonista por aí, né? Vamos procurar. E eles chegaram lá em casa e formamos o conjunto e cresceu aquele conjunto, né? E tocamos 22 anos juntos ali, né? Daí paramos 22 anos, né? E daí foi feito o baile de Reveios da Dântida. Se reuniu tudo de novo, né? E continuamos, né, tocar o baile de Reveios. E agora eu já estou com 91 anos, né? E não tem mais como tocar, né? Tem meu trombone ainda, né? Mas os meus companheiros ainda tocam ainda. Então, essa foi a minha vida até agora. Nós viemos de lá em 72. Nós, o pai, né, com Arlindo Machado, todos os filhos dele, tudo ali músicos já. O Sado e o Arno eram mais pequenos, não tocavam mais. E daí o pai sempre falava que o Vitor toca bem trombone. Daí chegamos aí, já comuniquemos com o Vitor, ele veio lá em casa com o trombone, já lembra, Vitor? Lembro. Daí saímos lá, daí já comecemos a tocar uns bailinhos pra cá e pra lá, sem aparelho nenhum, só de gaita e 3 sopros nós tínhamos, né? Daí, isso era em 72, né? 73 por aí. E a primeira Oktoberfest, não sei deu, que ano que foi que deu, né? Não tinha igreja. Primeiro construíram a Escola São Jorge, né? E rezavam ali na Escola São Jorge. Depois construíram uma igreja de madeira, né? Onde que está atual ali, a Igreja Matriz de São Jorge. Ali na Escola São Jorge, eu batizei a Marilce. No dia do batizado da Marilce, éramos umas 15 crianças lá. Eu acho que tinha já grande, pequena, de todo tamanho, embora que hoje também batizam mais tarde, né, também, não é? E ela era uma das mais novinhas. A Marilce é do mês de junho, e acho que foi lá para o mês de setembro, outubro. Me lembro do Luiz, da dona Edith, Germana, Luiz Reitz, também foi batizado no mesmo dia de a Marilce. Já que não tinha igreja, não tinha festa bem só de quando construíram a primeira igreja, que era uma igreja de madeira, que tinha ali onde que está a igreja que tem hoje, né? Porque acho que quando que rezava na escola não tinha. A igreja, por exemplo, o material da igreja, areia, pedra e madeira, foi tudo a firma que doou para a igreja. E daí, quando precisava de ir lá ajudar, e daí nós ia com todos os peão daqui, né? Ia nos peão lá, trabalhava o dia inteiro para fazer os buracos, para fazer o alicerce. Que lá naquela coisa foi feito buraco lá de 4, 5 metros, buraco até achar a laje. E depois feito concreto para fazer o alicerce da igreja.
E o padre que era vigário, que era meu professor lá em Palmas, né? Ele era o terceiro diretor do colégio Padre João Nalão. E daí ele foi nomeado aqui como vigário aqui daí ele que construiu a igreja aqui, né? E nós ajudamos com ele. Então a gente entrou ali com um plano de fazer o futuro, porque a gente também era pobre. Então, como era pouca terra, a gente começou, o povo de videira, eles davam 25 metros de cada lado da estrada para desmatar, para poder que entrasse. Fizemos mais um ranchinho e desmatemos, abrimos fora, ficamos uns 3 anos lá. E daí negociamos com José Henrique, com mais 3 colônias, ali no Perobal, que entra ali, que eu morei mais de 50 anos. Aqui faz poucos anos que eu estou aqui, depois que eu veio, decidi dedicar a minha vida para Deus, e daí dei tudo que tinha. E nem a casa não é minha, porque eu fiz voto de pobreza, então de não casar mais e trabalhar assim. E daí que eu vim, mas depois que meu marido morreu, senão nós queríamos tudo lá. Ia no comércio, comprava galinha, porco, matava porco, fazia aquelas latas para tamborzão de carne de porco na banha, né, para quando chegava peão, porque vinha bastante gente comprar terra, né? Então não tinha onde é que ia se hospedar no hotel, né? Daí vinha um batalhão de gente de Videira, do Rio Grande, para comprar terra, daí se hospedavam no hotel, e daí tinha que dar de comer, e daí não tinha bodega, aqui as bodegas mais perto eram no Verê, na barra do Verê. Ele ia a pé com um saco nas costas, às vezes comprar comida. Você vê, hoje o pessoal se queixa, né? Mas daquele tempo com hoje, né? O que o pessoal fazia, né? Mas quando o senhor chegou aqui já existia prefeito ou o senhor participou da primeira eleição? Não tinha nada. Aqui nós pertencia para Clevelândia. E como é que foi essa primeira eleição, esse movimento para ter eleição? Sim, daí foi feito o movimento, né? E daí foi declarado que a RIRUP, eles eram o dono de tudo isso aqui. Os caras muito ricos, né? Eram dono de tudo. Mas era um cara muito bom. Ele, por exemplo, doou terreno aqui para a igreja, doou terreno para tudo, né? Cemitério, tudo ele que doou os terrenos, né? E daí ele como prefeito, mas não tinha arrecadação, não tinha nada, né? E Curitiba não ajudava, né? Então, por exemplo, precisava arrumar uma estrada, ele decretava e chamava as pessoas, e daí iam arrumar a estrada com picareta, pá, arrancar pedra e puxar terra com carrinho de mão, arrumar as estradas. Às vezes a gente começa a se lembrar, não tem nem assim, parece que é mentira, né? Uma vez, eu nunca me esqueço, me deu uma dor de dente, e daí eu saí num dia antes, posei numa amiga, a pé, depois eu voltar a pé. Era 11 quilômetros de lá onde nós moramos, que tem a morada até hoje, aqui na cidade. E os negócios, por exemplo, de banco, essas coisas, era Pato Branco. Aqui não tinha nenhum comércio. Nós ia comprar no Iolope, porque lá veio uma firma, que eu não me lembro o nome dessa firma, que montou uma serraria e começou a crescer. Daí que os Iori, que eles tinham comércio. Daí a gente saía de cavalo, ia lá fazer as compras e voltava a cavalo. E no moinho nós ia lá em Santa Luzia,
Mas não era esse moinho de agora. No mesmo lugar, mas era uma queda de água que tinha lá. Porque aquilo não tinha valor, né? E então não achava que nem... Eles tinham uma lei que tinha que desmatar 25 metros de cada lado para a estrada secar, para poder entrar, porque daí já... Porque o povo de Videira compravam a terra, mas não vinham morar. Eles colocavam alguém. E ali depois entrou aquela serraria do Pedro, ali em São José, daí começou a melhorar. Tinha a de senha de Porto União, tinha a laminadora lá em cima. Ela laminava barbaridade. E daí nós acabamos comprando essa laminadora. Daí nós tínhamos a laminadora aqui, e a laminadora aqui e a serraria lá em cima. Daí só deixamos a serraria, e daí essa laminadora nós vendemos. E daí compramos uma laminadora grande, com um torno pequeno. Daí laminava a tora de 60 centímetros. Cortava as toras, né? Que naquela época só laminava até 1,80 m. E o que não dava 1,80 m ficava tudo, né? E daí nós compramos aquele torno, e daí laminava de 40, 60, 80 e 1,20 m. Naquela época que foi construído, nós ajudamos, mas nós pertencia em São Cristóvão. E depois, como foi aberta a igreja do Perobalo, daí nós se mudamos, porque São Cristóvão tem um morro que para descer, eu levava aquela maleta das alfaias do padre João, levava nas costas, porque não tinha como. E depois construíram a capela em Perobalo, daí nós se mudamos para Perobalo, porque daí nós podíamos vir de carro. Nós lá perto da Consoladora, entre Perobalo e Consoladora, tinha um mijolo. Foi colocado um mijolo numa queda de água. E lá nós levávamos uma parte de milho a cavalo e deixava lá. Daí 8 dias nós ia pegar. Vinha quirela, porque farinha de trigo para fazer pão era difícil, nós tem. Que depois, quando começou a crescer aqui, daí o Marquezine, que era um dos primeiros comércios. Nós lá não tinha nem luz. Os primeiros, o telefone, não me lembro o ano, fomos nós que, mas daí aquele telefone de linha, mas antes tu sabia alguma notícia, nós nem rádio não tinha. Sabe, as crianças pequenas e a gente no meio daquele mato, sem recurso, a polícia que vinha, a maioria de chupezinho. Então era várias vezes eu subi no mato, porque era só feita roça de mato, eu fui lá, não sei fazer o quê. Daí os meus cachorrinhos foram junto, que até aquele cachorrinho que me deu foi a dona Elza Dresch, que hoje ela é falecida, o seu Alfonso, que eles tinham serraria lá junto com os peitos. Então eu subi no chato e eu vi que o cachorro deu uma zacoada e de repente parou tudo. E o tigre estava lá, pegou o cachorrinho e estava as astonas e não vi mais o cachorro. Quando nós entramos ali em São José, nós tínhamos que puxar água, porque não tinha outro lugar, a cadeira era pouca. Até que nós fizemos um poço, daí dava uns 600 metros, puxar água de balde.
Não era fácil. E daí também o rancho que nós moramos nos primeiros tempos foi uma dificuldade, mas também foi feliz naquela época. Nós tínhamos que atar uma cachorra na porta porque não tinha porta. E como vinha muita gente, passava bandidos a vida fugindo de lá e passavam para cá, a gente, para dormir, a gente tinha medo, porque era aberto. E na escola tinha que vir em São Cristóvão, depois que nós fomos morar. Mas daí era um pequeno ainda naquela época. Quando cresceram já teve uma escolinha em São Cristóvão. Eu mesma, o meu trabalho, gostava de ir na igreja, dei catequese a vida inteira, que dei catequese 67 anos, sem parar. E só trabalhar nas festas, quando tinha festa, a gente ajudava aqui na paróquia, mas daí a gente tinha vontade de comer alguma fruta, e daí os piazadinhos pequenos, e dinheiro para comprar uma que não tinha, porque era um lugar novo e não tinha mercado que nem hoje. Daí a gente, no domingo, a gente ia no chupim lá embaixo, que tinha uma balsa, às vezes o rio cheio, e nós entrávamos num barco, um caico, eles diziam, e atravessava o rio cheio, ia lá na sede Roseira, pegava a fruta, porque lá era um lugar já mais antigo, né? Os moradores tinham laranja, essas. O Oktoberfest era das bonecas, né? Penduravam as bonecas dentro do salão, né? E quem dava mais tirava a boneca de dentro, né? Mais de 30 anos. Nossos olhos não existia. Daí nós ia na Barra do Verê. Na Barra do Verê, lá tinha um salãozão, lá faziam o Oktoberfest, era 3 dias. E nós ficávamos 3 dias, dia e noite lá, dançando e comendo e fazendo festa. Depois montaram ali, os alemãos fizeram ali, tem hoje, né, o clube, né, e a igreja, né, foi montada a igreja, daí até a madeira da igreja e a madeira para fazer o pavilhão, tudo saiu daqui da minha serraria. Buscava um shopping adiante de Cascavel. Vi um caminhão com não sei quantos barril de chopp. E daí, conforme ia tomando o chopp, né, iam trocando os barris. Depois toquemos um ano de graça para o Oktoberfest, para ele se levantar, né? Aí nós já tínhamos o nosso conjunto, você lembra ainda, né? Inventaram de fazer o Oktoberfest, aí o Hilário Altman copiou lá de Rondon, de Blumenau, não sei. Daí toquemos o primeiro Oktoberfest. Acho que era em Foi lá em 1988, 88, a né? primeira Oktoberfest, que era o pavilhão pequeno, né? Pois é, Depois daí nós puxava tínhamos um bola baterista, para ampliar. saiu, daí entrou o Dedé com nós. Daí o Dedé foi baleado ali, não sei o que aconteceu com ele, daí entrou o Sade era piazote ainda, não sabia, não tinha tocado nenhum baile, daí ele já foi tocar um baile. Diz que eu cheguei e falei pro Sade, vamos Sade, ué, vamos tocar um baile. E depois entrou o Arno daí, do sax. E depois do Arno que entrou o Darcy, né, Darcy? sim. Que tocava com O outro Darcy conjunto fazia antes. parte de outra banda, né? Os Rochinóis. Nós é o E contra. daí tinha um tempo que nós tocávamos em 9 músicos, né? Tinha 4 sopros, 2 guitarras, e baixo, e bateria, e teclado, e gaita. Desbravando terra, né? No sertão lá do Santo Roviário, do Dresch. Foi tudo na enxada, arrancar os tocos de fumeiro com o vovô Machado e engordando porco. E assim foi a nossa lida, mas foi trabalhado os primeiros tempos aí. Só no braço, né? A música era só A diversão. música era a segunda opção na época, né? Porque já ganhavam, não tinha banda de instrumento de sopro, né? A sopro para cá. Daí chegaram os de Santa Catarina, os Machados, se encontraram com o seu Virto e
o baterista que veio junto era o tal de Mauro Andrés, que veio o Ivo, o Nildo, o Nel e o Mauro, né, em 4. E juntou o Virt e fizeram já o conjunto em 5. E assim foi o início, né? Tava bom, Depois né, entrou o Sade, depois eu. Ah, daí a aparelhagem tava lá em cima na casa, montada a bateria lá. Aparelhagem? É, a bateria aí. Daí eu pegava a bateria lá volta e meia. É, eu, tudo. É. Daí chegou esse dia que baiaram o Dedé ali, era um sábado de manhã, e de tarde tinha baile para tocar lá em Coronel Vivida, lembro o lugar até hoje, lá no Limeira, de Coronel Vivida. Limeira do Bergamasque. Bergamasque é um, Limeira é outro. Daí que fui tocar meio. Mas aí tinha o Nildo que tocava, daí fazia música jovem, orquestrada. Daí o Nildo pulava para bateria. Twister. Twister e o iê. Os boleros. É. E o primeiro baile eu toquei em Sé de Paranhos. Baile de carnaval, o baterista, o Mauro, deu o calote no povo aí de São Jorge e fugiu. Por isso que balearam. Não, balear foi o Dedé. E daí, vamos lá tocar, acho que eu tinha uns 15 anos, 16. E eu na caixa no carnaval daí, e o Nelson Miller. E foi tirado o pai, o vovô foi junto, né, o seu Arlindo Machado, tem as fotos, só eu não estou em nenhuma foto. Como eu gostaria hoje, se pudesse estar no ouvir, estar na fotografia, tudo. E esse foi o meu primeiro baile. O Ney Varela no contrabaixo. Daí chegou o Gabriel Mileski lá no baile, pegou a guitarra, tocou Milionário, só não tocou Zé Rico, né? Ele disse que eu não realizei nenhum sonho meu. Eu disse, eu realizei bastante. E o maior deles era o sonho de tocar um dia nos Atlânticos. E realizei o sonho. O cara tem que correr um pouco atrás. Era o sonho meu, eu toquei bastante outras bandas. Comecei lá em São João, daí com os Ruxinóis, o El Conda. Toquei muito tempo, mas depois, né, no Sol Nascente. Daí na Geração Fênix, eu e o Lambaré gravamos o CD. Não, mas o meu sonho era tocar nos Atlânticos e consegui. Aí o meu filho tocava o baixo, né? E de repente ele foi estudar lá no Rio Grande do Sul. E aí faltou, né? E como vamos melhorar agora? Como eu disse, olha, lá no sul tem um rapaz lá que toca violão. E eu fui lá, né, ele tinha medo, né? Tá de Arroz do Sulini, Não, né? mas primeiro foi o Aldo, antes do Aldo. Sim. O Aldo já tocava, né? Tocava guitarra Guitarra, né? Como meu filho tocava baixo, né? O Aldo passou para o baixo, né? E Arroz do Sulini para guitarra, né? Para funcionar melhor, né? E tocamos 22 anos. E hoje, né? Até nós fizemos esse padre Ribeiro Satélita, né? Foi a mulher da Arroz do Sulini que fez, porque não que eu mas era até legal, porque eu fui lá visitar ele, né? E deu certo, o primeiro sonho de sair não deu, o terceiro não deu, né? E agora ele tem esse baita conjunto lá com as filhas dele, né? Tá? Então, né, ele veio até quantas vezes aqui me agradecer por causa disso aí, né? Daí eles pegaram a diretoria e as 3 bandas daqui. É. Vamos entrar, daí divide a diretoria, a comunidade metade e as 3 bandas dividem outra metade, né? Que daí não tinha o risco de dar prejuízo. E daí cada músico saía vender barril, vender chopp, né? Daí a gente, as 3 bandas ajudaram a divulgar também, né? Daí deu boa, daí começaram, daí pagavam as bandas. Daí tocavam os Atlântidas e mais uma banda de fora, né? Nós tocamos mais de 10. Mais de 10 seguidas. O Oktoberfest eu até mais, que toquei com a Sol Nascente, toquei com Sim. Geração Fênix Eu também. e eu acho que umas 15 meias seguidas primeiro. E cada vez dava maior, né? Ia crescendo. Daí tiveram que aumentar o pavilhão, né? Mas tinha, antes das Oktober, tinha os Kerp, né? Que veio a tradição de Santa Catarina, né? No primeiro ano que nós viemos morar aqui, daí fizeram o Kerp, aqui no Bosque era o clube. É, e como aqui, né, o pessoal aqui é tudo, meio garçom de tudo quanto é lado, não era acostumado com carpe, né? E daí eles resolveram, né, fazer o padre chopp. E não tinha prática, né? Daí eles foram lá em Marechal Rondon, né? E copiaram lá o estilo de jogo, lá, né? Como tem lá tudo, a música, né?
E começaram o bar de chopp, ainda hoje está funcionando. É depois do que foi feito o DVD, né? Daí eles fizeram, o Antônio Riga fez, até tem, ó, sabe, não tem, ó, o troféu ali? 25 anos de outubro, daí convidaram nós, especial para tocar, participação. Ganhamos os troféus 25 anos. Toquemos uma hora. Quem estava tocando era a banda Munique E o Silverson. Silverson. Tocamos na aparelhagem do Munique uma hora. Porque daí aquele dia o Haroldo... O povo ajudaram nós, vieram tudo na sala, Eu aplaudiram. não Foi escutei uma aquelas sensação músicas. muito gostosa. A gente ia em alguns quando dava certo, a gente se reunia com a Neide, que era a esposa do Lambari, a Áurea, que era a esposa do Virte, a dona Elga, que era a esposa do seu Virte, a Bronilde, que era a esposa do Darcy, assim, a gente, às vezes em quando a gente participava dos bailes. Nem sempre, porque a maioria os atlantes estavam nas cidades fora, nos municípios fora, porque era um chamado bastante em tudo que era município, porque onde falava que os Atlântidas iam, era em peso o pessoal, porque gostavam do grupo Atlântidas. Os ensaios eram no porão do meu pai, do Máximo Bruneto, até a família toda que gostava muito de música, ficava muito feliz por ter os ensaios na casa deles. Depois era lá na casa do tio Ivo também. Depois era na dona Bortoli, na mãe do seu Adelar de Bortoli. Virta também foi feito os ensaios. Saímos lá para rever os Atlântidas, aí, para não fazer barulho ali, né? Então tem uma casa bem ajeitada lá para ensaiar, né? Não estrava ninguém. E fizemos ensaio lá. E se saímos muito bem, viu? Muito bem. Não, mas antes que tu morava na colônia, ensaiamos lá também. Ah, lá também. Daí Lá saímos no Santiago, lá no Virte, lá em casa. 9 músicos estão vivos ainda. E o Virto vai fazer 91 agora, fim do mês. Né? 92. Vivo mesmo tá o Haroldo. Estamos fazendo, né? Vamos tocar em Itapejara, 14 dias, nem isso. E agora temos uma promoção, um almoço de confraternização do Tarcísio Tomás, com seus funcionários, né? Dia 7. E início de fevereiro vamos tocar para os polacos, Pedras do Iguaçu. Já tiramos 3 músicas em polonês cantadas e estamos tentando mais umas. Sábado Só foi que é lá. assim, o nosso grupinho agora não é preparado para tocar baile. Não, nós só toquemos uma festinha, assim, aniversário, uma coisa. aniversário. E não é mais tudo a turma. O seu Vitor não toca mais e E o Nel agora está indo de novo o junto. Nel tinha O parado. Irineu. A melhor festa que tem aqui é quando é o chopp dos alemão ali. É Maria Alemão, né? Maria Alice foi a minha filha mais velha. Aí, quando eu vim morar em São Jorge, eu vim grávida da Marilce, né? Então ela nasceu aqui. Daí veio o Luiz, né? O polaco, a Eliane e o Cláudio. Aí, Maria Alice mora aqui, mas ela foi para o Recife, voltou, porque gosta de São Jorge, né? A Marilce sempre morou aqui em São Jorge. O Luiz, ele mora em São Jorge, ele mora em Curitiba, mora na estrada, né? O polaco hoje mora em Pato Branco, mas ele morava em São Jorge também. A Eliane é jornalista, mora em São Paulo, mas ela tem vontade de vir embora de lá. Que diz que São Jorge é muito melhor que São Paulo. São Paulo tem tudo, ao mesmo tempo falta tudo, né? São Jorge, se der um grito, todo mundo socorre, né? São Paulo, nem os vizinhos do lado não se conhecem, né? Então, nesse lado, profissionalmente, no trabalho, é bom, né? Tem tudo, conforto, tem tudo que quiser, tem, né? Mas a convivência, assim, é mais difícil, né? As pessoas, cada uma para si, parece, né? Quando eu vim aqui, eu sofri muito. Ixi, Maria! Pra gente... não tinha para alguém ir, diz o outro, no moinho, que a gente ia no moinho.
ia lá em Nova Lourdes. Então era bem sofrido, né? Não se tinha o que se tem hoje, né? Mas com o passar do tempo, tudo sim evoluiu, fomos, né? Mas eu gosto de morar aqui. Acho que não me acostumaria em outro lugar. Gosto das pessoas, são pessoas assim que nem a gente, né? Falamos a mesma língua, né? O tempo nós parece que disse que é aqui que eu vim, que é para morar aqui. Espero até ficar aqui até os últimos dias, né? Mas não estou com vontade de ir embora tão cedo, sabe? Vai demorar muito ainda. Vamos ficar por aqui, né? Eu, para mim, quando que vim para cá, cheguei meio perdido aqui no Paraná. Só pensava em voltar para Santa Catarina, que às vezes sonhava que estava voando e caía lá onde é que nós era acostumado. Mas hoje em dia eu não troco por nenhum outro lugar. Realmente, a gente chegou aqui, novas terras e estranho, pessoal estranho, né? E já fomos fazendo amizade com os vizinhos, né? E que nem o Sati falou, hoje em dia nós temos quase que São Jorgense, né? Só falta o como é que se diz? Honra ao mérito, para nós ser São Jorgense, o resto. Porque aí é bom de viver. Porque quando eu entrei aqui dentro, né? E daí, né? Como eu falei antes, nem hospital não tinha, né? Era só para beber e para colher bebida, né? Sem opção, né? E se tinha uma doença aí, e aí no Rio tinha palsa e não estava de passar. Daí hoje está completo, né? Tem hospital agora, tem médico, né? Então não dá mais se queixar. Aqui dentro é bom de viver, né? Eu estou morando, né? Vai fazer agora, mês de junho, dia 2 de junho, 60 anos que eu estou morando aí. E olha lá, eu só queria amigos, né? A demonstração daí, né? Porque agora, né, eles ainda tocam, mas eu não tenho mais condições de tocar por causa da minha pouca chapa, né? Mas senão eu tocava. Mas se reunimos aí, né? Para combinar a mensagem, jogar no Paraná, cada quarta-feira. Pra mim tá bom, né? Aqui não existe roubo, assim, violência quase, tem de tudo, né? Como é que o Viro estava falando de a doença, coisa lá, nos postos de saúde. Eu me acostumei logo no Paraná e nós tocava, começamos a tocar logo o baile pra cá e pra lá e tá bom. O lugar assim tá bom de viver. Melhor do que na cidade grande. Eu vim de Azotinho. E lá só falava a língua alemã. E eu fiquei um tempão ali, sem saber uma palavra em português. Daí nós íamos... Lá era tudo mato onde o pai comprou. Passou bastante cedo. Eu tinha acho que 6 anos. Sabia E o Abder e os outros maiores já iam na escola em Santa Catarina. Mas me vi apurado. Mas depois desbrabemos lá, foi aberto uns careiros, feito uma palhoça. Daí a gente foi morar lá no sítio. Mas foi difícil aprender o português. Não sabia nada, né? Mas 100% São Jorge. Meu maior investimento a viajar, eu conheço acho mais de uns 30 países. Eu conheço bastante. Né? São Jorge é a melhor moradia do planeta Terra. Eu conheço bastante para fora, mas lugar que nem São Jorge não existe no mundo. Para começar, o povo, você sai na rua, todo mundo se conhece, se diz adeus, isso em lugar nenhum acontece. Você passa em outra cidade, você é você, ele é ele, e cada um se cuida. E aqui não, aqui você encontra todo mundo, tu diz adeus, né? Você vai na igreja, a devoção do povo aqui é um verdadeiro céu aqui, um verdadeiro céu. Por onde eu passei, para mim é a melhor moradia que existe. Eu amo o povo de São Jorge porque eu trabalho na igreja, trabalho de catequista há muitos anos, mas eu me sinto muito bem. Para mim, eles são família,
Assim eu vou lá naqueles bairros também, mas fico bem feliz. E com todas as cruzes que eu passei, atravessei, eu jamais deixaria de São Jorge. Jamais. Porque eu amo esse lugar. E amo o povo. Gosto mesmo, de coração. Eu sou muito feliz. E depois que tomei essa decisão de entregar tudo que eu tinha, trabalhar mais com as pessoas, no fim de semana não foi fácil de eu sair de lá, porque eu trabalhava na igreja e a família não aceitava isso, né, que eu viesse. E eu tive uma conversa com Deus, ele disse que eu devia largar tudo e vim trabalhar para cá, que lá já estava meio. E daí chegar na família para falar isso. Daí eu disse que eu vinha dar um tempo para cá e que depois eu voltava. No fim da semana eles vinham me buscar, mas eu me dava uma ansiedade que eu não via a hora de voltar para cá. Porque eu sou muito feliz do trabalho que eu faço, porque eu sei que Deus é tão bom. Não tem tristeza, Ele te dá força, Ele te dá coragem. Então, foi um momento, sabe, sozinha, meio no mato. Eu não era acostumada na roça, porque eu dava aula. Então, dava aula de manhã e de tarde, e a cavalo de um lugar para outro, não era de eu, mas até mato, derrubei. Eu me criei trabalhando mesmo, nunca. Mas sou feliz pela minha vida, sou feliz porque eu amo Deus e ao próximo, e jamais eu tenho medo. É tão bom, é muito mais feliz a poder ajudar do que precisar de ajuda, assim. Nem que seja com um abraço. Os bichinhos vinham agora da igreja, daí fui dar água para ele. Na hora que ela vai no colo, esse livro. E daí, quem me indicou escrever esse livro foi o Dom Edgar. Mas daí o que mais me deu força também foi o Dom Peruso. Em Pato Branco foi feito coisa 40 e poucas pessoas. E dessas 40 e poucas pessoas que foi feita a viagem para lá para a Europa. E esse aqui é o Padre João, esse é o Divino Lins, e esse aqui era o delegado. São Jorge, um desfile de São Jorge, daí um caminhão da firma com o rapaz, meu sobrinho, que trabalhava no escritório. Pode fazer. Eu me chamo Ernesto Vinhares, que nascido em 28 de 11 de 45, casado com Dona Maria Sulzbach, a filha do hoteleiro de São Jorge. Nós casamos em 1958 e estamos vivendo bem até hoje. Temos 4 filhos, o Beto, o Roberto, a Paulinha está em Portugal, e a Cláudia e o Guilherme, ele mexe com carro e briqueada. E nós estamos vivendo uma vida gostosa e viver a vida, porque quando você morre não leva nada, né? Porque até hoje quem morreu não veio dizer se o céu é bom ou o inferno é quente. Então tem que aproveitar enquanto está vivo. Que se me chapo cosita, bater o jogo, né? Eu ganhei os 2, ó. Estamos aqui, ó, desde a saída. Eu quero comprar um 9 de espada. Nós fazendo ponta é uma Que eles podem pegar. Se o 7 vai, na 1. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Himmala, himmala!